E esse é um vídeo simples, curto, rápido, mas muito importante que você vai assistir hoje, porque para você que está começando a investir, eu vou te tirar alguns medos e clarear um pouquinho mais a sua mente quando se trata em investimentos em renda fixa, em renda variável, essas ondulações. E para você que já investe há algum tempo, também é importante para reafirmar ainda mais a sua tese de investimentos e para tirar algumas nuvens que podem estar aí atrapalhando as suas decisões, tá, pessoal? Porque é o seguinte, quando nós olhamos para a bolsa de valores, investir em ações, talvez seja algo que possa ser a curto prazo meio desanimador, né? A gente pega, por exemplo, as ações mais negociadas da bolsa de valores, que está ali classificado pelo Ibovespa, onde nós vimos nas notícias, né? Do início do ano até a presente data, a gente tem uma queda no Ibovespa em 4,7%, então as ações estão em baixa, você olha as notícias, né? Ibovespa fecha em leve queda, depois fecha em queda influenciado pelo cenário externo, depois dia muito negativo para a bolsa de valores, tudo isso começa a trazer algumas incertezas para a gente, e a gente se pergunta, será que nós estamos mesmo no caminho certo? Será que realmente a gente vai conseguir colher algum fruto de tudo isso que a gente vem estudando e falando e vendo cada vez mais? Será que realmente investir em ações, investir em fundos imobiliários, fiagro, seja lá qual for a classe de ativo, realmente vai dar um retorno? Então, esse vídeo que vai te clarear, que eu trouxe uns estudos bem interessantes aqui, e para você que está começando também e assistindo, existem diversos tipos de investimentos que todo mundo pode participar, independente da classe de risco, independente do perfil. Mas o que deveria ser realmente importante é que todo mundo deveria investir. Só que sim, todo mundo deveria investir em ações, na bolsa de valores? Não necessariamente. Não, existem várias classes de investimentos e é o estudo que eu trouxe aqui, dependendo do seu perfil de investidor, dependendo do seu perfil psicológico, existem classes de ativos que são mais associados para você ou não. Igual, por exemplo, existem pessoas que têm um perfil mais conservador. Então, aquela pessoa que tem um perfil conservador, como que ela montaria, teoricamente, uma carteira de investimentos para ela não ficar de fora da renda passiva, de fora de uma possível aposentadoria, e como que ela não poderia ficar triste com os seus investimentos ali, com essas notícias negativas? Então, o perfil conservador é aquela pessoa que tem medo das incertezas do mercado, de renda variável, né, ações, fundos imobiliários, fiagros, mas quer algum patrimônio ali exposto, uma pequena parte, começar a entender melhor esse cenário na prática. Então, como que seria teoricamente essa carteira? A pessoa poderia ter, lembrando que não é sugestão de investimentos, é claro, são só estudos teóricos que eu trago aqui para a gente. Ela poderia ter, por exemplo, 60% associado à renda fixa, com o valor patrimonial ali daquele dinheiro que ela colocou não tem ondulação negativa, então ela sempre vai render um pouquinho. Depois ela deixa 30% para fundos imobiliários, porque aí ela começa a receber os dividendos de forma mensal, e isso traz um conforto psicológico. Ela pode pegar esse dinheiro e fazer novos aportes, e 10% nas ações, para quê? Para ela experimentar de uma maneira mais segura essa questão do mercado de renda variável. Então essa seria uma carteira para um perfil mais conservador, mais tranquilo, onde a pessoa não quer ter muita dor de cabeça ali, ver as suas ações subindo e caindo toda hora paga dividendo, hora não paga. Então isso seria um cenário mais positivo. Mas tem aquela pessoa que está um pouco mais na linha mediana, meio em cima do muro, quer colocar ações, quer fundos imobiliários, mas quer proteger um pouquinho esse dinheiro que está ali. Então um perfil mais mediano, a pessoa quer ter uma reserva de proteção, mas quer receber essa renda passiva vindo mais da questão dos dividendos, juros sobre capital próprio. Como que seria interessante, talvez, uma construção ou pensar numa tese de investimento seria o que? Ela ainda teria, sim, uma parte boa em renda fixa, né, em 40% nessa renda fixa, mas ela teria um pouco mais de exposição nas ações, 30% em ações, 30% de fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários dariam a segurança psicológica de todos os meses estar recebendo os dividendos, um crescimento patrimonial futuro ali associado aos fundos imobiliários que tem esse perfil de crescimento, e ela vai estar exposta ali um pouquinho mais nas ações. Então ela começa a entender melhor essa evolução patrimonial, começa a estudar mais os ativos, começa a entender melhor o mercado de renda variável, e mesmo assim ela tem 40% ali do seu patrimônio guardado nessas reservas. Agora, a gente tem aquela pessoa que tem o perfil mais destemido,
ela não tem medo dessa variação patrimonial porque ela entende que essas ações variam de preço e aproveita os preços em baixa com boas ações para poder fazer novos aportes. Então, é uma pessoa que, ela sim, ainda tem uma reservinha de oportunidade ali em torno de 5%, mas ela gosta de estar exposta nas ações e também nos fundos imobiliários para ela ter esse recebimento de dividendos mais líquido, mais fácil para ela poder fazer essas movimentações. Então, ela já seria uma maior parte da carteira dela em ações, 60% em ações, 35% em fundos imobiliários e 5% em renda fixa. Aqui se encaixa mais o meu perfil de investimento pessoal, que eu acho que no futuro isso rende uma quantidade mais interessante, mas é o que a gente vai ver aqui no estudo se realmente isso é o que acontece mesmo, se é tão valoroso estar exposto ao maior risco, assim, se é o maior risco, há sim o maior retorno. Então, você entendendo essas diversificações dentro do seu perfil, vai primeiro te dar mais conforto psicológico, segundo, direcionar para onde que você vai colocar o seu dinheiro. Se você é uma pessoa que tem medo da ondulação do mercado, não entende muito bem, está começando, você não tem que sair investindo em ações, você tem que ter a sua reserva nos investimentos ali, nas rendas fixas, seja lá qual for as modalidades, e um pouquinho só, você vai só experimentar. Agora, uma pessoa mais ou menos, ela já pode ter um pouco mais ali em ações e fundos imobiliários. Agora, uma pessoa que está assim, fala assim, não, tem um emprego que tem uma renda estável, já tenho minha reserva de emergência, já está tudo tranquilo, eu posso arriscar um pouquinho mais na renda variável, ações e fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs e estoques americanas, né, REITs, e em todas essas classes de rendas variáveis. Então aí já se enquadra no perfil dessa pessoa, né? Então o que eu fiz com isso? Eu peguei esses 3 perfis, né, conservador, mediano e destemido, e fiz o que a gente chama de backtest. Esse backtest analisa no passado, por um tempo determinado por mim, por exemplo, de 2019 a 2024, ou seja, nos últimos 5 anos, se a pessoa tivesse investido determinada quantia de dinheiro naquela diversificação que eu fiz, o quanto que isso performaria, tá? Isso se chama o backtest. Então é o seguinte, eu simulei 10 mil reais, se a pessoa tivesse investido em 2019 10 mil reais, não tivesse colocado mais nada, só reinvestindo os dividendos que ela fosse receber. Então o que acontece? No primeiro perfil de conservador, mediano ou destemido, eu coloquei diferentes classes. Então, a classe de renda fixa, eu coloquei aqui o IMAS. IMAS é o quê? É os títulos atrelados à Selic. Então, como se a pessoa tivesse investido na Selic por esses 5 anos. De fundos imobiliários, eu escolhi o MXRF porque ele tem um histórico também longo de bolsa de valores e é um fundo imobiliário ali que está mais comum na população, você vai encontrar mais informações e por ele ter um patrimônio muito grande, você consegue ter uma segurança um pouco melhor e é um fundo mais democrático, né? Que ele tem um preço de aquisição menor, custa R$10. E eu coloquei também sobre ações para renda variável a Taesa, que é uma empresa de energia elétrica que está aliada à transmissão de energia. Então, dentro das ações, dentro da renda variável, que é arriscado, tem uma ação ou uma empresa mais protetiva, porque a gente sabe que empresas transmissoras têm as receitas anuais permitidas, que são as concessões que permitem ter uma previsibilidade de grana, e são empresas que têm mais proteção. Então, o que a gente definiu aqui? Para renda fixa, eu tenho a Selic, pelo IMAS, para fundo imobiliário, eu tenho o MXRF, e para renda variável em ações, eu tenho a Taesa, tá? É claro que essas opções são escolhas pessoais, são escolhas das classes dos ativos que eu tenho mais costume de estudar, mas, independentemente, foi só uma simulação que eu fiz, tá? E a rentabilidade passada não quer dizer que a rentabilidade futura continuará. Então, voltando nos perfis conservador, mediano e destemido, onde eu tenho conservador 60% Selic, 30% MXRF, 10% Taesa. Mediano 20% Selic, 30% MXRF, 50% Taesa. Destemido 5% Selic, apenas reserva de oportunidade, 35% fundo imobiliário MXRF e 60% empresa Taesa de energia elétrica, tá? Como que isso performaria de 2019 a 2024, colocando só 10 mil reais e reinvestindo os dividendos? Quando eu jogo no gráfico, eu vejo que quem performou melhor em termos de rentabilidade foi a carteira número 3. Depois a gente tem a carteira número 2 em segundo lugar e a carteira número 1 em terceiro lugar, tá?
Lembrando que todas essas 3 carteiras, independente delas, venceram a inflação, venceram o CDI e venceram também o próprio Ibovespa, que é um índice que reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. Mas vamos ver quanto que isso seria em valores reais, né? Simulados aqui, tá, pessoal? Sem descontar a inflação e todos os outros cálculos, porque é uma simulação um pouco mais simples para a gente entender a tese. Então, analisando a carteira 1, 2 e 3, que a gente sabe que a carteira do destemido, que tem mais ações, um pouco mais de fundos imobiliários e quase nada de reserva de renda fixa, a gente tem que ela performou melhor. Em R$10.000 na carteira número 3, se tornaram R$19.231 depois de 5 anos investidos, reinvestindo os dividendos. Só de dividendos a gente recebeu R$8.337. É claro que essa maior classe de risco traz uma maior volatilidade. A gente tem uma volatilidade de 16,8%. Ou melhor, a gente teve essa volatilidade de 16%. E a gente tem o drawdown máximo, que é essa variação entre negativo e positivo, em maior peso também, 19,54%. Porém, a gente teve relacionados a esse maior risco de volatilidade de subir e descer. Se a pessoa é paciente, espera, tem essa resiliência e sabe disso, ainda mais agora com base nesses estudos, ela teve um rendimento anualizado acumulado composto de 15,96%. Então, uma carteira que venceu as outras 2 carteiras, do mediano e do conservador. A carteira do conservador, do mediano e do conservador tiveram menos rendimentos em comparação com a carteira mais arriscada. Isso prova que maior risco, quando são boas escolhas, há um maior retorno sim, tá, pessoal? Então é o seguinte, independente disso, por você ter um perfil conservador ou mediano, você também venceu ali os maiores critérios, que é você venceu o CDI, você venceu o Ibovespa e você venceu a própria inflação medida pelo IPCA. Essa é a ideia de você conhecer o seu perfil de investimentos e mostrando que quando você faz boas escolhas, mesmo que elas tenham um risco, elas vão te entregar um certo retorno, tá, pessoal? Então, isso é só mesmo para a gente poder fazer esse estudo. E agora eu criei um outro perfil mais arriscado ainda, tá? Um perfil que eu chamei de sem alma, tá, pessoal? Por quê? Porque esse perfil sem alma, ele vai pegar os mesmos R$10.000 investidos de 2019 a 2024, reinvestindo somente os proventos, mas aí eu peguei as 3 ações que compõem a maior parte do Ibovespa, ou seja, Vale, Petrobras e Itaú. Quero deixar um disclaimer aqui antes de mostrar a rentabilidade, que isso não é sugestão de investimentos e não quer dizer que se essas empresas performaram bem no passado, que elas vão continuar performando bem. Também tem toda a ondulação do mercado que teve nesse período ali, propiciando alguns momentos de queda forte na nossa crise sanitária, onde você ainda continuou fazendo os seus aportes a um preço muito interessante. Então, você ter comprado essas empresas no passado muito barato te propiciou uma rentabilidade muito expressiva no futuro, tá? Disclaimer dado aqui. A gente colocando 33% em cada uma dessas 3 ações apenas com esses R$10.000 em 2019, teria virado nada mais, nada menos do que R$26.000. Só de dividendos, R$16.000, provando que um perfil mais arriscado teve um retorno muito maior. É claro que associado a uma volatilidade muito grande, associado também a essa volatilidade e o risco ao seu retorno de 20,73% contra aquela outra nossa carteira que tem um perfil destemido, onde rendeu 15,96%, aqui a gente rendeu 5% a mais de forma anualizada composta, tá, pessoal? Então, quando você for investir, quando você for montar a sua carteira ou estiver rebalanceando, a primeira coisa você olha qual que é a sua exposição ao risco, o quanto disso de você está disposto a se permanecer com essa volatilidade na sua carteira. Se você quer ter só ações, por exemplo, igual a carteira do canal, que é um perfil muito mais arriscado, mas é um perfil que tende a ter uma rentabilidade superior quando você faz boas escolhas. Não adianta você sair comprando qualquer ação que está super barata e esperando que ela multiplique por 100 vezes, não é assim que funciona, tá? Aqui foi um estudo bem mais conciso, um estudo dentro de uma classe de risco até mais conservadora, não peguei ações pimentinhas, empresas que estão em recuperação judicial, nem nada do tipo, então foi uma coisa mais comedida, simplesmente para te deixar um pouco mais tranquilo se a renda variável tem te incomodado, se as notícias negativas do Ibovespa têm te incomodado. O que eu posso te pedir é
paciência e resiliência e foque naquilo que você acredita mais e que tem dado certo para você, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você recebe, tem vídeos diários aqui com bastante informação diferentes no universo dos investimentos, tá, pessoal? Sei que você vai gostar muito, se você não for inscrito, de acompanhar aqui o nosso canal. Agora, comenta aqui para mim, eu quero muito mesmo saber qual seria o seu perfil de investimento, né? Você teria aquele perfil mais conservador, mediano, destemido, ou você ainda é mais destemido ainda com um perfil sem alma, similar ao que a gente fez aqui no canal, tá bom? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo, até mais.